Então, o letramento digital, né, ele funciona um pouco diferente dos processos de alfabetização e letramento que nós tratamos até aqui, né? Ser letrado digitalmente, segundo o próprio Francisco Xavier, o professor, ele pressupõe assumir mudanças nos modos de ler e escrever os códigos, porque você integra, né, um outro contexto que é que os meios digitais, né, as mídias digitais, elas abrem, né? Então ela não envolve apenas os códigos e os sinais verbais e não verbais, mas também imagens, desenhos, ícones, né? Formas de leitura diferentes das até então utilizadas com a leitura escrita impressa, por meio da leitura escrita impressa, como até então teríamos, né? Nós temos outras autoras, né, como a Coscarelli Novaes, que falam que para se medir e desenvolver o letramento digital é preciso saber lidar com diferentes interfaces, buscar informações no computador ou na internet, né? Ler e produzir textos digitais, né? Nos mais diferentes contextos de interação. O que a gente tem que entender é que letramento digital, que no caso envolve também práticas de apropriação social e cultural dessas mídias digitais, né? E portanto envolve a alfabetização digital, mas também uma leitura crítica desses processos, diferentemente da alfabetização e letramento que havíamos abordado até então. Para você ser letrado digitalmente, você precisa ser alfabetizado digitalmente, porque você tem que ter conhecimento dos meios digitais, dos recursos desses meios, para poder desenvolver esse letramento digital. Então, o que fica para nós é que o letramento digital implica em novas formas de aprender, né? Para além da alfabetização e letramento que havíamos mencionado até o momento. O que fica também é porque, mediado pelas tecnologias digitais, né, o letramento digital implica na tensão entre o professor que sabia tudo, né? Ele não tem mais espaço numa sociedade como temos hoje, né, porque você tem informações disponibilizadas pelas redes, né, pela internet, como a gente costuma mencionar. Então, o professor, como aquele que detém o saber e, portanto, tem o poder, ele acaba não tendo mais sentido nessa sociedade, né? Aí vale assim uma questão, né, para a gente pensar: será que nós podemos concordar ou discordar? Eu vou fazer um desafio aqui para vocês. Posso dizer que nem as tecnologias digitais, nem os novos multiletramentos da cultura digital efetivamente chegaram ainda às práticas escolares, e elas continuam aferradas ao impresso e às suas práticas anteriores. Ou seja, eu posso dizer que essas tecnologias e esses multiletramentos, eles ainda não fazem parte da cultura escolar. Como é que vocês veem isso, né? Vamos parar para pensar um pouquinho, tá? Um outro exemplo, né, da prática desse letramento, e que também envolve uma articulação com a cultura digital, mas para a gente só fechar melhor essas questões dos letramentos, a gente pode pensar naquela música, né, do Chico Buarque, ou várias das músicas do Chico Buarque, que mais uma especificamente, Apesar de Você, que era uma música que foi feita na época da ditadura, no final da década de 1960, ela parece falar de amor, né, um amor que não deu certo, ou de uma mulher autoritária, mas na realidade o cantor ele está falando daquele momento do país, né? A crítica é a crítica à ditadura, né? De uma forma velada, até porque na época havia censura, né? Mas que parecia uma briga de namorados, mas na realidade o que se revelava era uma crítica à ditadura. Então, aí você pode ver o nível de letramento de uma pessoa que consegue, um letramento crítico, compreender as entrelinhas dessa melodia, dessa música,
né, que foi produzida pelo Chico Buarque de Holanda na época da ditadura e que recebia muita censura, portanto. Bom, eu vou deixar aqui essa questão, né, para a gente pensar de que forma a gente vê esses letramentos digitais nos contextos educacionais e escolares, até que ponto a gente consegue desenvolver esse letramento crítico, inclusive, né, ou a gente simplesmente está instrumentalizando também as pessoas para usarem os computadores, mas não necessariamente para que sejam letrados digitalmente, ou seja, que tem uma crítica em relação às próprias políticas de uso de tecnologia, de acesso à internet, ou seja, que questões estão permeando aí e que podem tornar nós todos, acadêmicos, pesquisadores, professores, educadores, letrados digitalmente, que possamos também criar espaços para esse letramento digital. Então, fica aí essa questão para a gente debater depois. Até mais.